Capítulo 2: Civilizações e formas de vida alienígenas. 2 de setembro de 1978. Estava de pé no meio de um amplo campo quando me tornei consciente do meu sonho. Um homem perto de mim apontou para estranhas formas voando em um claro céu azul. Minha primeira impressão foi de que eram discos voadores. Queria estar absolutamente certo de que não era um sonho e disse a mim mesmo para ficar completamente consciente. Meu estado de espírito não poderia ser mais claro. Isso era simplesmente vigília normal, não mais, não menos. Somente a percepção de que eu estava acordado em um mundo completamente diferente fez com que fosse algo realmente especial. Lembro que antes de acordar nessa estranha dimensão, a cena era praticamente a mesma. Mesmo as pessoas, mais uma prova de que, embora nós possamos pensar que estamos sonhando, poderíamos realmente ter viajado para outra dimensão. Enquanto isso, o estranho objeto voador navegava pacificamente pelo céu no que eu estimo que seja cerca de 20 milhas por hora. Eu, como outros, observava-os com fascinação. Eles eram de uma cor branca perolada e tinham uma base em forma de disco disposta em degraus, ficando menores em direção ao topo. O disco superior carregava uma coluna quadrada com uma ponta em forma de cebola. Todo o objeto me pareceu bastante fálico e não como algo que poderia facilmente voar sobre qualquer lei física da natureza. Me virei para o homem que tinha apontado para os objetos e perguntei quem estava pilotando as naves. São mulheres, mas de uma espécie alienígena, ele responde. Elas usam todo tipo de máquinas diferentes. Dei um zoom na minha visão para mais perto e pude ver 4 criaturas alienígenas olhando nas vigias, mas uma delas era indubitavelmente humana, era uma mulher. Por pura curiosidade, eu disse que estaria interessado em embarcar na espaçonave para conversar com essas estranhas criaturas. Não sabia que isso poderia ter qualquer perigo. Outro espectador me ouviu e se aproximou. Isso não é uma coisa inteligente de se fazer, disse ele, porque quando elas decolarem, é improvável que você volte, especialmente alguém com seus apegos. Com isso, ele apontou para o meu cordão umbilical, que pendia frouxamente do meu estômago e desaparecia no chão. Antes disso, eu não imaginava que havia qualquer risco e me sentia confiante de que tudo o que eu precisava era a força de vontade para voltar para o meu corpo e despertar, não importasse o quão longe eu estivesse dele. Mas agora eu não estava tão certo disso. Apesar do aviso, a curiosidade prevaleceu e desejei embarcar na nave. Não cheguei a alcançá-la e acordei na minha cama. Será que fui salvo? Raios da Morte, 11 de dezembro de 1978. 3 meses depois, eu estava sonhando com criaturas alienígenas de outro planeta. Eles tinham uma aparência bem estranha e pouco atraente, pequenos e gordos com uma pele escura e parecendo suja. Tinham cabeças pequenas conectadas a seus corpos atrofiados, quase sem pescoço. Parecia ter um único olho, ou melhor, um órgão visual, porque aquilo não parecia de forma alguma com um olho. Quais sentidos eles usavam ou como percebiam o ambiente, eu não fazia ideia. Suas bocas e narizes formavam um único órgão. Quanto mais eu estudava e olhava para eles, mais vívida a experiência se tornava e de repente eu estava desperto em meu sonho. Mais uma vez, minha consciência não alterou os eventos do meu sonho. Encorajado pela minha liberdade recém-descoberta, iniciei uma conversa via telepatia que parecia mais natural do que usar palavras faladas. Eles não eram nada hostis e era fácil se comunicar com eles sem nem precisar pronunciar uma sílaba. Eles eram bastante suscetíveis à comunicação não verbal baseada no pensamento.
Trocamos nossos pontos de vista sobre a humanidade e a Terra. Perguntei a um deles sobre sua raça e se eles estavam em um estágio mais civilizado do que nós, humanos. Ele me disse que sua raça era tão ignorante e egoísta quanto a humanidade. Havia um elemento de humor em seu comentário, e isso me encantou. Ele me convenceu de que não haveria mal em eu vir com ele visitar o planeta deles, porque eu sempre tinha a opção de acordar se não achasse agradável. Novamente, detectei uma pitada de risada em seu comentário, o que me fez rir. Eu nem conseguia me lembrar de como cheguei lá, mas eu sabia com certeza de que repentinamente eu estava em seu planeta natal. Havia muitos mais deles agora. Eu estava cercado por um grupo inteiro enquanto caminhávamos em direção a um grande prédio. A arquitetura da estrutura era algo que eu não tinha encontrado antes, mas não tão incomum que não poderia ter sido pensada por seres humanos. Quando nos aproximamos da entrada, paramos. Tomei consciência, de alguma forma, de algum conflito. Todos pararam e começaram a debater a minha chegada e como proceder. Notei um ar de suspeita sendo direcionado para mim. Olhei para o céu de seu planeta e de repente fiquei surpreso. As nuvens passavam, mas as lacunas entre as nuvens estavam cheias de lindos tons de cor. As nuvens passavam, mas as lacunas entre as nuvens estavam cheias de lindos tons de cor. A beleza era tal que teve um efeito revivificante em minha mente e eu adquiri um poderoso estado de vigília e alerta mental. Quando dirigi minha atenção para o grupo, eles ainda estavam de pé em frente à grande entrada do prédio e ainda debatendo se deveriam ou não entrar. Eu não tinha certeza do que se tratava o alvoroço. Eu apenas fiquei lá em silêncio e pacientemente com o rosto inclinado para o céu, admirando o espetáculo de cores em constante mudança. Então eu vi um raio de luz intensificando-se, enviando sua bela luz em arcos que estavam ficando mais perto de mim. Parecia uma brincadeira, pensei. Quando tracei sua origem, notei que ele não veio do céu, mas foi lançado de uma janela no alto do prédio. Notei que era um raio de varredura se tornando mais largo, escaneando a área até que finalmente chegou em mim. O efeito foi flagrantemente desagradável. O raio permaneceu focado em mim e notei sua frequência mudando. Senti pulsos pesados vindo da janela e ondas após ondas de luz colorida. Aos poucos começou a doer, e quando notei que meus anfitriões haviam me abandonado, fiquei muito alarmado e procurei abrigo em um porão próximo. Eu senti que o raio tinha o poder de me destruir se eu não saísse. Tentei voltar, mas minha energia tinha sido minada e não conseguia me lembrar de como despertar na minha cama. Tentei flutuar, mas meu voo estava instável. Em desespero, pedi por ajuda. Quase instantaneamente, senti um casulo se formar à minha volta, me protegendo, e despertei na minha cama. Novamente, não sentia efeitos físicos. Como vocês podem ver, então, o capítulo 2 é bem curtinho, né? Finalizamos ele com apenas 2 relatos falando dessa questão aí dos alienígenas. E o contato dele com os alienígenas não foi algo muito bom, né? Não foi algo muito interessante. Foi bastante interessante a questão das naves que ele viu no primeiro relato, e essa questão agora de ter sido levado a esse outro planeta e ter sido escaneado por esse raio, né? Então, o que seria isso, né? Que seres seriam esses? Difícil a gente saber, né? Mas é certo que nem todos os seres extraterrestres são seres bons, né? E isso a gente, quando estuda ufologia, fica sabendo que existem várias raças de alienígenas e que algumas delas realmente não têm intenções tão boas, como outras que têm intenções muito boas. Então é preciso ter
um certo cuidado, né, uma certa atenção para não se cair em armadilhas. Nas minhas experiências fora do corpo, por várias vezes eu vi as naves que pairam no plano astral. É muito comum se enxergar naves extraterrestres no plano astral, e eu acredito que elas utilizem o plano astral como uma passagem para vir de um plano para outro, né? Se densificando, digamos que elas querem vir para o plano físico, elas utilizam o plano astral para fazer essa passagem para cá e aparecer se solidificar aqui no nosso plano físico, né? Por isso é tão comum se ver essas naves no plano astral. As várias vezes que eu vi essas naves, algumas delas eu observei com bastante atenção, algumas estavam muito longe, mas outras vezes eu consegui ver elas muito perto sobre a minha cabeça, uma questão de uns 5 metros, um pouco mais, 10 metros da minha cabeça. Eu consegui observar essas naves, e as que eu vi, elas tinham um formato redondo, meio que clássico, vamos dizer assim, dos discos voadores, né? Então elas tinham aquele formato arredondado, não se via nenhum tipo de propulsão, né, nelas, tinha aquele aspecto perolado, como se diz, né, daquele metal bem claro, e também se via lá em cima aquilo mesmo que ele falou ali, como se fossem umas janelinhas, né, onde se conseguia observar os seres lá dentro, tá? Então, eu consegui observar algumas vezes isso, mas eu nunca também tive um contato mais direto com esses seres e também nunca tentei entrar numa nave dessas, já por medo desse tipo de coisa que ele falou ali. Não sei se confere isso, né? Se não é algo que aquele ser que estava ali com pouco conhecimento possa ter falado para ele, né? Mas, enfim, eu nunca tentei entrar. Mas elas estão sempre por ali, a gente enxerga elas bastante ali no plano astral, tá? Mas esse negócio do rompimento do cordão, que ele fala ali por distância, eu não sei até onde isso pode ser real ou não. A gente sabe que o cordão ele é energético, então ele não se rompe. Na verdade, ele pode se desfazer no momento do desencarne, mas é energia, né? Então, muitos projetores dizem que ele estica infindavelmente, né? Mas, enfim, a gente não tem a certeza exata disso aí, né? Mas são reflexões, né? O bom desses relatos que o Jürgen Ziel vem trazendo para nós é que ele não te dá certeza das coisas, ele te dá a experiência dele e você reflete sobre a experiência, né? Você está vendo a experiência dele e está ali pensando, será que é, será que não é, vou experimentar para ver, etc. Né? Então, isso eu acho muito legal dos livros que tem relatos, porque você pode refletir sobre aqueles relatos e tentar depois experimentar por si mesmo, né? Bom, então fica aí esse capítulo curtinho, né? Logo, logo já estarei trazendo então o capítulo 3 para nós continuarmos nos divertindo com esses relatos muito interessantes do Jürgen Ziel. Até o próximo vídeo, paz profunda.